Olá, muito bom dia. Muito bom dia, não, muito boa noite. Boa noite a você. Eu estou com bom dia na cabeça por causa do NTLS News da Nautilus, mas esse agora é o podcast da Cook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando o segundo episódio do podcast da HR Tech, que mais entende de cultura de organização. Está começando o podcast Cook, naquele clima bem gostoso de sexta-feira, trazendo aqui já um movimento para a sua noite, para o seu final de semana. E já tem gente aqui, ó, já tem Mirela Mentora, ela que é especialista em atuar com a geração Z, faz muito barulho. A geração Z, ela está dizendo, valoriza uma cultura de aprendizagem contínua, colaborativa e digital, que estimula inovação e adaptação constante. Mirela Mentora já participando com a gente, trazendo a sua contribuição. Ela sabe que fala, tá? E gosta muito desse assunto, desse tema. E hoje, para falar da Cook, para conhecer mais da Cook, saber qual é a direção, a missão, em que terreno a Cook atua, o que ela traz, né, de tanta novidade. Nós vamos trazer a nossa queridona Stefar Stefanelli. Ela já esteve conosco 5 meses atrás, pelo menos, aqui na Nautilus, falando sobre a exaustão das culturas organizacionais, né? Falando sobre o que aconteceu com as estruturas das grandes empresas, falamos sobre educação corporativa, a Universidade Corporativa das Empresas. Hoje nós vamos tocar ainda nesse assunto e teremos aí a possibilidade de alinhar um pouco mais, né, desse tema. Então, hoje tem a nossa CEO da Cook. Vou trazê-la ao palco. Boa noite, Stefar. Tudo bem? Legal estar com você novamente, nosso happy hour, né? Das sextas. Happy hour, Mas agora é da Cook agora, né? É uma alegria estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. E é um tema que não se esgota, né? Organizações de trabalho, colaboradores, tendências organizacionais, e especialmente um fator novo nisso tudo, Bassi, que é a geração Z empreendendo, né? Isso é um fator fantástico, que nós vamos ter um impacto, talvez, aí, grandioso daqui a 10 anos. Com certeza. Antes de a gente adentrar, Stefars, fala um pouquinho do movimento que deu o primeiro podcast com o Cláudio e a Miriam. Parece que foi bastante comentado, o pessoal gostou, novidade boa, e podemos, né, ampliar com o podcast da Cook esse tema. Como é que foi o primeiro episódio? Olha, me surpreendeu muito, né? Nós estamos apostando num horário e num dia da semana diferentão, né? Todo mundo já querendo aí, cadê meu fim de semana? E a gente teve uma audiência muito bacana, entusiasmo pela essa visão de cultura organizacional, de treinamento, uma visão de cultura orientada também, a literacia de dados com a Miriam, e o taco fantástico do Cláudio Moreira, né, falando de liderança aí, bem exponencial. Ele é um treinador que já pegou aí mais de 70 mil líderes no Brasil. Isso foi fantástico, né? Eu acho que nós não poderíamos ter uma estreia de um podcast tão bem também liderada por você aí mediaticamente, se não com 2 caras tão fantásticos aí dentro, né, dessa visão ampliada de gestão de pessoas nas empresas, né? Vai ser muito bom. Nós vamos ter o Ricardo Fíngulo e o Stefano também no podcast do Nautilus. E eles também estão debaixo do guarda-chuva, agora que eu lembrei, depois que a gente já havia marcado, mas já vale vamos assim dizer, a troca de experiência aí. Bom, Stefars, hoje nós vamos conhecer mais da Cook, né, sendo o podcast da Cook especificamente, né, dentro da nossa plataforma. Então, cabe bem, nesse segundo episódio, detalhar um pouco mais do trabalho da Cook, até porque muita gente pergunta, né? O que é a Cook, como ela funciona? Que plataforma é essa, né? Bom, vamos falar um pouco, e acho que tem tudo a ver aí nesse match, nessa conexão com a geração Z, porque a Cook, como plataforma, ela foi pensada, ela foi concebida para a geração Z, né? Esse novo perfil de colaborador das organizações de trabalho,
que tem hoje entre 18 e 24 anos e que não está conseguindo, né, da forma que antes era muito comum, a partir de um programa de estágio, a partir de um programa de trainee, acessar o mercado corporativo. Isso é uma reviravolta, Bárcia, sem precedentes, né? Porque hoje ele não quer. Esse geração Z, que é o primeiro nativo digital, né? Ele não quer, ele não se adapta, ele não consegue pensar num ambiente de trabalho onde ele não tem a oportunidade de autonomia e de aprendizagem, né? Então, a Cook, ela nasce com essa visão de correção de uma dor profunda, pensando numa sucessão de liderança daqui a 10 anos, que está ameaçada, né? Porque quem que vai liderar daqui a 10 anos, se não a geração Z, e ela que não está se interessando pelo modelo, né? E foi assim, de novo, a visão empreendedora, e vamos falar muito de empreendedorismo hoje. Eu sou uma empreendedora há 25 anos, o empreendedor é muito intuitivo, ele percebe coisas ali na frente que ninguém vê, ele aproxima e transforma isso num produto ou numa solução. Então, a Cook nasce dentro do Web Summit, em Lisboa, em 2019, quando depois de 4 ou 5 rodadas ali anuais, eu participando do maior evento de tecnologia do mundo, percebo algo diferente no Web Summit. Eu sempre falo sobre, até então, Bárcia, era arenas gigantescas, né, em Lisboa, e de repente naquela edição você tinha corredores mais estreitos, estandes de 2 metros quadrados por 1 metro, um notebook, uma pessoa ou 2, e o máximo daquela marca era uma placa enorme, e inevitavelmente só jovens ali vendendo o produto. Ali nasceram as fintechs no mundo. Ali, em 2019, nasceram as fintechs. E me impressionou muito o valor do empreender desses jovens à frente de fintechs, né? Então, claro, você está numa feira, você está naturalmente no radar pesquisando e não tem muita compreensão do que naturalmente você vai modelar depois. Mas passou algum tempo e houve esse insight, né? Então, a Cook, ela é um modelo para esse perfil de profissional que ele passa a ser um líder agora, ele passa a ser um líder maduro daqui a algum tempo, dentro de uma plataforma desenhada para ele, onde além de integrá-lo, engajá-lo, ele tem autonomia, autogestão, autodesenvolvimento e autorresponsabilidade. E como é que a gente faz essa engenharia dentro de uma HR-Tech? Primeiro, o nosso software é um software de comportamento, ele não é um software de automação de dados, né? Ele não é um processador de dados de um rádio EDP, por exemplo, folha de pagamento, lerite, férias, etc. e tal. A gente sobe a importância desse colaborador dentro da plataforma, com uma visão do negócio, da empresa e a capacidade, se ele tem autonomia, ele pode colaborar. Se ele pode colaborar, ele pode aprender. Então, a cultura mais é do que um ambiente absolutamente monitorado de dados para uma companhia qualquer, onde esse colaborador, eu estou falando que nasceu com a visão da geração Z, mas o usuário tem toda a idade, toda a geração, então ela nasce com esse compromisso de ressignificar também como é que esse movimento do colaborador, esse usuário dentro da Cook, ele tem que ter parâmetros. Então, dentro da Cook, nós estamos ressignificando todos os programas de RH. E a partir dessas funcionalidades, esse colaborador, então, ele tem uma autonomia de gostar daquilo, dizer que não gostou, apoiar para melhorar, e aí, dessa forma, a gente vai criando um novo perfil de colaborador, mais ágil, mais colaborativo e mais estratégico. Então, não é apenas o mais do mesmo, né? Somente uma aplicação, também não tem uma visão de, vamos assim dizer, atender uma demanda que já existe, pelo contrário, é uma virada de página, é uma nova roupagem, é um novo endereçamento. Agora, o principal é a maneira de troca de informações e a colaboração acompanhando a tendência da visão
da geração Z. Então, Exato. já é um rompimento, é uma quebra total de paradigma, porque até então se pensava de uma maneira na construção de ferramentas e de rotinas de cultura, e principalmente na questão, né, em se traçar isso dentro da empresa, era muito engessado, né? Como você falou, apenas um repositório de dados seguindo uma trilha. Agora não. Agora você tem... Sim, eu tomo muito cuidado, Bassi, no bater no RH, tá? Não é o nosso propósito, nós somos um aliado do RH. Hoje o RH sofre, o RH de qualquer empresa, sofre uma pressão absurdamente inglória, tá? Há uma nova definição de papel para esse RH, que ele é orientado à estratégia do negócio. Quando num século inteiro esse RH foi orientado a pegar na mão de pessoas, a fazer gestão de pessoas, né? A criar um engajamento e tudo mais. Então, na nossa visão na Cook, ok, a coisa é mais hardcore. A gente não vai só apoiar o RH a subir a estratégia do negócio, a gente vai apoiar a companhia toda, o time todo subir. E de que forma? Dando a isso, nessa mudança de patamar de cultura organizacional para uma cultura de aprendizagem, a visão de que sim, o colaborador ele é um estrategista do negócio. Ele não é um departamentozinho dentro de uma grande empresa. Pensa ali ontem, né? Um monte de departamentozinhos, com todo respeito a cada um deles, mas no sentido de caixinhas fechadas que não se fala. Como é que eu vou ter um colaborador orientado à estratégia de negócio com esse modelo? O modelo está errado hoje. Acredito que ele vai ter uma evolução. Ele estava errado ontem? Não. Era um modelo, né? Era um modelo. Então, esse cuidado, naturalmente, em a gente reposicionar o RH é fundamental para que o RH se sinta muito acolhido por fornecedores como nós, de soluções de escalabilidade, de soluções com dados, para que ele possa, então, também como HRTech, aprender literacia de dados. É tudo muito novo, sabe, Carlos? É tudo muito novo. Então, não adianta também, faço aqui uma crítica bastante otimista e saudável, estar adquirindo a ferramenta pela ferramenta. Vou dar um exemplo muito bobo da Cook para você ver o valor da plataforma e de uma assinatura da Cook. Hoje nós temos muitas ferramentas dentro de uma empresa qualquer, há o uso de versões free ou versões premium, né, que tem um custo para uma companhia, e geralmente a gente tem uma barra de ferramenta com um monte de ferramentas do notebook. A Cook pega e cria dentro de uma funcionalidade mínima viável lá, um ambiente para, naturalmente, integrar todas essas ferramentas, do Monday, do Slack, do Trello, etc. e tal. Olha o que a gente faz. O colaborador, ele clica dizendo que está usando o Trello, o Zoom ou qualquer outra ferramenta. É só olhar de uma forma inteligente e verificar que a audiência vai comprovar que você colocou um investimento legal numa ferramenta. Se aquela ferramenta não está tendo audiência, por favor, reveja o seu contrato. Então, até esse detalhe de custo-benefício, a Cook hoje tem a capacidade de influenciar com um clique do colaborador. Ele usa ou não, e se ele usa ou não, ele dá audiência. E se ele dá audiência, ok, o investimento foi legal. Se ele não dá audiência, por que você comprou isso? Pela primeira vez, há uma métrica de investimento, né, de uma forma de um clique de engajamento, e você tem um resultado de inteligência de compra, naturalmente, de insumos, de processos de gestão. Nós tivemos um período de adaptação da estrutura de RH no mundo, né? Vínhamos daquela visão antiga do DP, não tinha visão estratégica, adquiriu-se a visão estratégica do RH, depois ele teve que desenvolver outras habilidades, né? E foi incorporando ESG, foi incorporando relatório, foi incorporando e participar de todo o processo da empresa. E aí a visão agora da importância do elemento humano no processo é relativamente há pouco tempo. Eu lembro da reengenharia, quando existia um privilégio muito grande pelo hard tech, né, pelo conhecimento técnico, né?
aquela questão, aliás, do hard skills, né, dos conhecimentos técnicos, né? E agora se fala da questão dos soft skills, mas o RH tomou um corpo dinâmico, ao mesmo tempo um peso maior, e falando de ferramentas, não tinham desenvolvido muita coisa para o RH, né, em termos de viés, assim, vou preparar uma ferramenta para você. A Cook acaba sendo uma ferramenta não somente direcionada para o RH, mas como se fosse desenhada pelo RH, como se fosse uma criação dele. Exato. É uma ferramenta essencial nessa transposição de mais do que engajamento, base de retenção. Na medida que eu tenho um ambiente integrado, onde no clique do colaborador ele é reconhecido no programa de reconhecimento gamificado, onde ele pode contribuir, ele se sente num novo perfil de pertencimento, ele se sente ativo naquele jogo, né? E isso hoje, dentro do modelo das organizações de trabalho, ainda não é muito comum, mas há aquela visão, né? Você aprende pela dor ou você aprende pela dor. A perda e não retenção hoje da geração Z vai ter um custo daqui a pouco imenso para as organizações de trabalho. Hoje a não retenção no geral, olha, eu falo claramente porque a nossa pauta vai falar um pouco de empreendedorismo de geração Z, também as startups, que na maioria das vezes é fundada por um jovem geração Z. O que acontece? A retenção hoje, a não retenção, o turnover nas companhias e a não entrada do geração Z tem um impacto em 2020, teve um impacto em 2024 de 9,8 trilhões de dólares de perdas. E essas perdas, hoje você ainda não consegue ter dentro do RH a clareza do custo hora homem de um colaborador. Isso também uma plataforma HRTech hoje corrige, porque ela trabalha com dados, com métricas. Então, são vários contextos novos, Bárcia, ao mesmo tempo. Então, talvez sempre eu falo em palestras que uma grande dica, porque está se remodelando muito programas de liderança, é que nesse conteúdo programático, nessa vertical de um programa de liderança, ou no treinamento de times de RH, se tenha literacia de dados. A Cook vai ter daqui a pouco uma formação, né, de cultura de aprendizagem com literacia de dados, porque não adianta você comprar e não saber extrair dados com inteligência. Então, é muita coisa acontecendo nessa transposição, que para mim não é ferramental, é uma evolução natural de mundo, onde, de fato, o grande impacto é a velocidade. Sim. Sabe, se você achar que vai resolver isso em 6 meses, tu perdeu o jogo. E a geração Z, nesse sentido, é magnânima, porque ela trabalha dentro de um raciocínio lógico da própria geração com hipótese. Ela não tem consolidados. Ela descarta, ela pega essa hipótese, não entendeu? Isso dá uma agilidade de pensamentos, né? Naturalmente, é um pensamento analítico, e pensamento analítico é uma grande soft skill, profundo para essa geração Z. E, infelizmente, eu acho que eu estou contribuindo, assim como outras plataformas também, a criar um movimento para que a geração Z encontre um caminho de ser abraçada pela empregabilidade. Ela não está indo empreender porque ela é bonitinha. Ela não tem espaço dentro das organizações de trabalho. Há exceções, por favor, né? Sempre há exceções. E a questão também não é a geração Z tem, como a gente sabe, né, um apelo para o empreendedorismo muito forte, né? Você tem dados falando sobre isso. Mas a intenção da Cook é justamente aproveitar essa grande ansiedade, esse gosto do empreendedorismo, da
como você bem colocou, né, dessa visão mais autônoma e aproveitar isso para colaboração dentro do HR Tech. Deixa eu ver o Isso, que a Milena... isso A é Milena... estratégia, né? Isso Isso é é estratégia estratégia. de negócio. A Milena Mentora, a geração Z vê o empreendedorismo como caminho para a autonomia. Perfeito. Diferente das nossas gerações, né? Que nós não tínhamos esse preparo para o empreendedorismo, nós tínhamos o preparo para atuar dentro da empresa, fazer carreira, contribuir para a empresa e aí ter um outro caminho na vida. E aí a geração Z já encontra de outra maneira. Ela inclui, dentro da autonomia, o propósito e inovação, aliando tecnologia e impacto social. Também é uma preocupação muito grande. O Luiz Carlos está desejando boa noite. E quem chegou aqui é o Cleibson Almeida. Ele está como LinkedIn User. Até vou dizer para ele lá nas configurações do LinkedIn. E tem um item lá de... eu não sei onde que é o campo lá, Cleibson, mas você pede para a ferramenta mostrar o seu perfil em aplicativos de terceiros, tá? Mas eu sei que é o seu nome que eu estou vendo aqui no celular. O Cleibson Almeida está dizendo assim, o Stefars, a não retenção é mais custosa do que o trabalho de hiring, né, de contratação. Exatamente isso, né? Mas, de novo, aí a gente vai voltar a outro paradigma, Bassi, Milena vai concordar comigo, Cleibson também. Toda inovação há uma perda de 80% de qualquer mercado. Então, você paga para perder, para aprender aquela inovação, né? Agora, se há algo que faz que uma empresa realmente seja sustentável, é a capacidade dela de agilidade, de escalabilidade para surfar nesse novo mundo, né? Nesse novo modelo. Mas o que nós vemos ainda é um apego, Bassi, é um apego a ritos de um passado que não se sustentam mais, que é posição, poder dentro de uma corporação. Pergunta se a geração Z está preocupado com cargo e posição. Não, Nunca. uma Não. outra visão, né? E aí, outra coisa absurda é que a coisa é tão gigantesca, tão contextualizada em mudança de paradigma de mundo, que a geração Z está repelindo o ensino formal de uma universidade. 50% da geração diz que uma formação universitária não agrega valor nenhum à existência dela. Tu imagina a confusão armada, entendeu? É uma confusão gigantemente armada. Então, aonde a confusão, na visão minha empreendedora, há uma grande oportunidade. E a CUC cumpre esse papel de simplificar, tem aí, se eu puder colocar um dedinho na ferida, ou um dedão na ferida, é o seguinte: RH, quanto mais complicar, melhor acha que ficou. Ao contrário, no mundo onde simplificar e ter agilidade é o melhor do resultado. Então, quando tu começou a falar ali de uma área A, B e C, que para mim são funcionalidades, onde eu estou recriando, né, esses programas de gestão de pessoas, o subsistema de um RH em média tem de 10 a 15 sub-áreas. Tu imagina a confusão disso? Né? Para que dentro de um RH, com todo respeito, hoje você sustenta um subsistema de 10, 15 subgestões? Né? Então, a CUC ela vem para criar também uma visão de que o melhor programa de RH, de gestão humana, é o mais pop, é o mais rápido, é o mais customizado, é o mais retorno. Né? A gente vem de uma escola, cara, e de novo, eu trabalhei com isso 25 anos antes de estar à frente da CUC, que não importava o custo, importava ter o programa, Carlos. Olha que nonsense, né? Às vezes, a construção de um programa de gestão de pessoas, vamos pegar um aí, programa de reconhecimento ou um programa de carreira. Demorava 1, 2 anos. Oi? E nunca estava pronto. Então, eu acho que essa urgência da inteligência do RH
de pegar para si esse comprometimento e falar agora, como se fosse um time de RH, beleza? Agora eu não vou fazer mais um MBA, eu não vou fazer mais um mestrado em psicologia organizacional, eu vou fazer um mestrado em negócios. Sim. Eu vou fazer um curso em tecnologia. E muda-se muito isso, porque quando você fala em literacia de dados, por exemplo, a matéria do Stefano, né? Stefano Carnevale vai estar aqui conosco, estará conosco. Também está dentro do guarda-chuva da Cook, aí participando de alguns processos, tal. Ele vai tratar sobre isso e ele fala sobre isso. O mundo será a análise de informações críticas, o uso da IA como ferramenta e não como essencial, porém, todo mundo adquirindo uma visão ampla de negócio dentro da velocidade das startups, que é o que você está falando, sem essa necessidade de você criar raízes na empresa da maneira errada, vamos assim dizer, da maneira arcaica. Que não que essa maneira arcaica, né, a gente não está colocando, vamos assim dizer, um peso negativo. Isso já foi. A questão é o quanto você está disposto a enxergar lá na frente, que é isso que a Cook, você como CEO da Cook, teve insights de entender essa velocidade e fazer aplicação nisso. É uma roupagem diferente. Quando você fala sobre a questão da educação, né, da formação, imagina o que está sendo destruído de processos, de cursos, mestrados, pós-graduação, de universidades corporativas, que foi um investimento muito pesado. Sim, um colaborador dentro da Cook, esse usuário, ele deixa pegadas e pegadas para uma gerência de treinamento e desenvolvimento, para uma gerência de recrutamento e seleção, para uma liderança. Ele deixa pegadas de melhoria consistentes. Basta você pegar os relatórios e ver o que ele deseja e implementar. É óbvio, você tem um custo-benefício de não investir em consultorias para te dizer isso, pronto. Você tem o DNA da tua companhia sendo preservado, que é o colaborador, pronto, né? E a visão desse colaborador numa engenharia onde ele se sente com pertencimento mesmo de, naturalmente, entusiasmo de poder contribuir, e você soltar, vamos brincar, né? Fazer um pelotão de choque, vamos observar a estratégia do negócio. Você tem um pelotão observando a estratégia do negócio e contribuindo, né? Então, essa visão de mudança de status quo, de uma cultura organizacional de comando e controle, como sempre falo, para diálogo e aprendizagem, é o novo mundo. Eu acredito que eu esteja antecipando uma tendência que é global, né? Que começa a ter aí resultados globais, onde a gente se observa, e a grande perda, eu acredito, do investimento de uma empresa, que são números que, infelizmente, não aparecem muito, sabe? Não tem muita medida, não, nessa entrada e saída desse colaborador. Esse número fica um pouco ali, sabe? É algo impressionante, eu questiono muito também o modelo de métricas, né, de investimento no colaborador. Mas a grande perda não é porque ele foi embora, porque ele não quis ficar. A grande perda é que não segurou o conhecimento que ele deixou. A retenção é o conhecimento e a presença dele, porque a questão da retenção antigamente, né? A retenção hoje é muito avaliada por essa situação de custa muito eu contratar, né? É uma métrica muito básica, né? Custa muito eu contratar, ao mesmo tempo, leva tempo até eu ter um funcionário, um colaborador à altura de devolver. Então, são métricas não baseadas, como você disse, na colaboração da pessoa, da vivência, que tem a ver com cultura de empresa e cultura de aprendizagem. Se a empresa quer valores, ela tem que demandar, não seria demandar, mas criar trilhas que facilitem a emanação de valores de cada um, né? É como se fosse uma troca.
Exato. E, de novo, né, quando a gente traz esse contexto tão alarmante, difícil, de crença, e é o que está acontecendo, uma grande confusão organizacional, há exceções e são muitas, né? Hoje existem gerências, diretorias de pessoas, de gente que tem feito trabalhos absolutamente consistentes e que servem de referência como case com dados, performance de dados, exatamente isso que a gente está falando, para naturalmente empolgar outras a seguirem o caminho, né? O Brasil tem essa coisa bacana de ter case, de ter uma referência, que todo mundo quer ser igual. Isso tem um lado muito, muito legal e muito positivo. Mas, assim, acho que a grande visão é: o mundo mudou, nós estamos numa era de dados, a era de dados ela faz com que um negócio seja sustentável ou que ele tenha uma escalabilidade, que a gente fala rampagem rápida. E o que está no centro disso? É o produto ou é a pessoa? Oi? Olha, se eu fizer de novo essa pergunta, eu vou ver dono de empresa falando que é produto. Sim. Infelizmente, né? Então, outro dia, falávamos com a nossa aceleradora, outro dia já há algum tempo, e hoje eu sou a garota propaganda da Cook, né, querendo acertar o máximo que posso e passar o meu propósito, porque a visão foi: Sté, hoje ninguém presta atenção em produto, mas em pessoas, né? Então, que as empresas estejam bastante observando essa visão de que, se antes a pessoa era uma carga produtiva de 8, 10 horas, uma troca, né? Eu te dou minha produção e eu te pago. Hoje essa pessoa pode ser inteligência e mudar o rumo de um negócio. E não é um CEO, não é um CEO, não é um diretor. Quando você pensa numa hierarquia plana e deixa todo mundo poder se manifestar, como no clique da Cookie, você tem insights fantásticos de um frente de caixa, por exemplo, ok? E o que nós damos para esse colaborador, além do protagonismo, do reconhecimento, a gente dá a ele soft skills. Todas as nossas funcionalidades, Carlos, são parametrizadas por soft skill. Então, eu consigo mapear soft skill, eu posso definir para ti, ó, essa empresa A, ela é soft skill resiliência, por exemplo. Eu consigo chegar a esse dado, né? E soft skill é o que o mercado de trabalho mais compra peso de ouro hoje como novo Eldorado, né? Então, a Cookie, ela, primeiro, ela não é automação de dados, é natural eu ter dados. Sim. Como sistema. Nós somos absolutamente comportamento humano. Inteligência. E essa visão de ter o BI, inteligência de dados, né, a fluência de dados, literacia de dados, isso já é uma situação que toda a estrutura de tecnologia já tem que ter. Então, se uma HRTech é tech, ela já tem que ter. Agora, o grande diferencial, e eu acho que é essa situação orgânica da Cookie, é essa possibilidade da contribuição e não se definir, porque assim, a missão, lembra do tempo da missão, valores, aquela coisa, todo mundo depois de um certo tempo falou assim, isso só está na parede, né? E o pessoal reclamava muito assim, isso não acontece no dia a dia. A Cook, pelo contrário, a Cook é uma HRTech que dentro do processo da vivência da empresa, ela se torna organicamente uma simbiose dentro dessa visão de colaboração, dentro dessa visão que a geração Z tem, já organicamente vai agregar isso, vai ficar uma coisa assim, morfologicamente falando, né, dinâmica. Ela não é uma coisa estanque. O que é estanque é a geração de dados, aquela coisa de tech. Exato, né? Exato. A Cookie hoje, querido, tem seus maiores competidores. Uma startup está sempre procurando um bom competidor, né? Quem é o competidor dela? Hoje, no Brasil, não há um competidor para a Cookie. Os nossos maiores competidores são HRTechs israelitas,
que trabalham muito bem com o comportamento humano, né? A Cook está sendo desenhada nesse 1 ano e meio que a gente chegou ao mercado, né? Porque assim, o mercado define startup e HR-Tech assim. Ah, é HR-Tech de recrutamento e seleção. Quem é? A GUP. Ah, é HR-Tech de bem viver. Quem é? A Gimpass, a antiga Gimpass, né, que agora é o Hub. A Cook está sendo definida no mercado pela HR-Tech do melhor onboarding, porque o nosso onboarding, ele dá essa visão de estratégia de negócio de uma maneira clara e evidente e de forma gratuita. Eu vou dar um depara, vou pegar essa funcionalidade para que você entenda de uma forma prática o que nós estamos transformando. Uma integração de uma empresa é quando chega um novo colaborador, muda do tamanho de uma empresa para outra, mas tem o mesmo modelo. O Bassi chega na companhia, ele fica 2, 3, 4, às vezes 5 dias num ambiente apartado, de uma forma recebendo muito conhecimento sobre o negócio, produto, cultura, seja de uma forma online, de uma forma presencial, a um custo hora homem do time de RH muito forte, nesse institucional, e pronto. Passou esse período de 4, 5 dias, o Bassi é orientado, então, a começar o bom dia dele na área departamental que ele foi contratado. E, olha, não precisa muito para você chegar lá e ninguém te falar bom dia, tá? É bem isso de a comunicação aqui não funciona. Mas, brincando, falando sério, depois de um certo tempo, eu brinco, o Bassi, ele fica tão preso naquela área dele, não importa a escala de valor dela, mas a área enquanto célula fechada e não uma célula convergente com as outras, como hoje deveria ser. O Carlos começa a pensar o quê? Ele pensa que o líder dele é o CEO da empresa e que o departamento é a marca. O que nós fazemos? Olha que louco, né? Ele fica numa caixinha. E os outros departamentos ou são inimigos ou são amigos, dependendo da visão. Ou são filiais. Mas o que nós inventamos nessa ressignificação dos programas de gestão de pessoas, né? Na verdade, vale dizer uma coisa muito legal, nós não somos uma plataforma de engajamento, nós somos 2 plataformas. Nós somos uma plataforma de dados, que é uma plataforma do gestor RH, que ele sobe dados e engajamento e conteúdos, e temos a plataforma de engajamento. Ali no nosso onboarding, a empresa define quais são os programas que estão prontos e aprovados para subir numa régua nossa de consumo. Então, vamos imaginar, a minha empresa tem 5 programas aprovados. Então, esse gestor RH da empresa, dentro da plataforma, ele vai e sobe na nossa régua esses 5 programas, que pode ser produtos, pode ser jeito de ser, pode ser cultura, diversidade e inclusão, programas aprovados. O Bassi chega, ele tem que cumprir essa régua de consumo. Então, ele vai no primeiro, ele tem 24 horas para consumir aquele conteúdo. Ah, minha empresa não tem, porque não sei o que, eu estou fazendo um vídeo. Cara, pode ser um PDF, um e-book, contanto que o programa esteja pronto. Basta vem, consome o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando ele termina aquela primeira volumetria que a empresa colocou de programas, a cada um, ele confere um quiz, ele é, então, certificado naquele conhecimento e a soma dos programas dá ele um certificado automatizado de volume, hora homem, de capacitação e em onboarding, onde já se viu isso. Essa é a diferença? Não, não é. A qualquer momento, o RH, a empresa não pode ter o 6º programa, o 7º programa, sobe na régua, o que acontece com a elite, com o time, 360 graus, volta de novo no onboarding e consome. O meu onboarding é recorrente. E com isso, o Bassi não perde a visão do negócio. Então, esse tipo de inteligência que é um depara, né? Imagina um onboarding durar uma semana e se perder a noção do negócio. Então, a gente criou um onboarding, estamos sendo considerados a plataforma HR-Tech do onboarding por conta dessa inteligência. Ele é vivo, ele é recorrente, a empresa cresceu, ele cresce junto, volta todo mundo para consumir conhecimento. E gratuito.
E se fosse uma ferramenta apenas para uma trilha única, né, que está ali pronta, depois de um certo tempo isso não agrega mais nada, né? Deixa eu dar uma girada aqui. O Fernando Santos, lá de São Luís, no Maranhão, ele que é consultor técnico, também trabalha com treinamento. Esse modelo, ele está dizendo, era ou é ainda em algumas situações para satisfazer o ego. A questão que a gente estava falando de cargos, né, que a geração Z não busca cargos. E ele diz que isso era para satisfazer ego de uma estrutura pesada e ineficiente. E a Geliane Mostaço, ela estará conosco aqui no podcast, né, no mês de setembro. Estará conosco em setembro, dia 4, vai falar sobre longevidade financeira, Stefars. A Geliane está falando aqui, boa noite. Não estão querendo posição, falando da geração Z, né? Eles não querem super salários, estudo formal, eles buscam realização pessoal e significado no que trabalham. Eu estou vivendo isso. Ela está dizendo que está vivendo isso na pele com o filho dela. E o nosso querido João Carlos Bartolomeu, ele já há muito tempo participa com a gente aqui pela alguns podcasts da Nautilus, está aqui com a gente. Ele é especialista em agricultura de precisão, drone, sustentabilidade no agro. Então, ele está num setor que está muito dinâmico, está crescendo muito, com certeza está também recebendo o impacto da geração Z. Está mandando boa noite. A gente chama ele, Stefars, de JC Barf. É o seu JC Barf. E está aqui também a Helena Ferreira, que é psicóloga. E dia 27 é dia do psicólogo e da psicóloga, dia 27 de agosto, ela vai estar conosco no programa aqui do podcast da Nautilus. E quem sabe, Stefars, nós vamos ter um canal dos psicólogos aqui, para falar de TDAH, falar de um monte de coisa, incluindo também geração Z. Marcelo Rezende com S está aqui com a gente. O JC quer uma pergunta. Como o sistema da Cook potencializa o desenvolvimento das 4As na empresa? Quer responder já, Stefars? Claro, vamos lá. Primeiro, uma alegria ter audiência no Maranhão, onde nós temos uma embaixadora da Cook, né? Aí em São Luís. O JC está em São Manuel, aqui no interior de São Paulo, e o Fernando é que está lá em São Luís. Sim, mas é uma alegria ver alguém de São Luís, lembrando que nós temos uma embaixadora da Cook, hoje aí, monitorando todo o estado e a capital. A Geliane é uma linda, querida, faz parte das nossas comunidades também, uma pessoa com quem tem um trabalho fenomenal em educação financeira, que eu admiro muito. E aí, respondendo ao colega, né, ao amigo sobre os 4As, o que são 4As? 4As é um modelo organizacional que naturalmente orienta a nossa plataforma, né? E os 4As, eles vêm de 4 soft skills, né? Autorresponsabilidade, autonomia, autogestão e autodesenvolvimento. Então, João, a cada funcionalidade que o colaborador está ali participando, né, deixando ali a participação dele, essa funcionalidade tem um perfil de 10 habilidades soft skills. Então, o que acontece? A gente vai parametrizando por funcionalidade um conjunto de habilidades soft skills que define aquele colaborador A, o B e o C. Isso também é inédito que nós estamos fazendo, né? Cada dia a gente vai melhorando um pouco essa visão de estratégia humana de uma plataforma e não uma estratégia de gestão de processos automatizados, né? Então, hoje, toda funcionalidade da Cook que permite medir os 4As, né, que são esse guarda-chuva de soft skills, a gente vai parametrizando, né, as competências novas desse colaborador de uma forma, num clique, numa participação, num comentário, sem aquela engenharia. Gente, o mundo não permite mais engenharias que não sejam naturalmente matrizes muito ágeis, escaláveis e inteligentes. Não brinquem com isso, não brinquem com isso. Essa aqui é o comentário do Fernando. Esse é o comentário do Fernando de São Luís, ele que está em São Luís. Infelizmente, a operacionalização ou o esforço para produzir mais exige mecanização e muitas horas de trabalho. Ele está falando da tendência normal, né, de produzir alguma coisa e também permitir que as empresas trabalhem
com esse tipo de operacionalização. Hoje, ele diz, não se observa mais o funcionário parar para pensar, não se tem mais isso, repensar ou ter oportunidade de sugerir melhorias que ajudem o sistema a se desenvolver. Ele recebe o sistema quadrado e tem que operacionalizar isso e acaba sendo pago para isso, sem pensar, sem, né, ter nenhuma contribuição. Aí a pergunta, como é que essa startup, a Cook, trabalha para melhorar o programa de gestão de pessoas nessa situação? Aí é aquilo, né? Não é mecânico. A Cook não tem essa mecanicidade toda, pelo contrário, ela é orgânica e é dinâmica, certo? Exato, exato. Mas respondendo ao amigo, né, ele traz um modelo absolutamente condizente com o século XX, ainda muito praticado, onde o colaborador não tem voz. Gente, nós estamos falando de um modelo que eclodiu nos anos 70 do século XX. Nós estamos falando de mais de 60 anos, ainda muito vivo nas companhias, onde o colaborador é pago para executar um volume de horas e recebe um contra-cheque no final do mês por conta disso. Essa organização, eu diria para o amigo que ela não vai durar 10 anos, ela está morta, ela está falida. Hoje está acontecendo um movimento muito forte que veio com a era digital, que é a visão do bem viver. Bem viver. O bem viver trouxe um outro contexto, que é o trabalho nômade. O trabalho nômade trouxe outro contexto, que é, eu tenho 8 horas do meu dia e eu não vou entregar ele a uma jornada CLT+. Então, para eu não ficar nisso, eu vou sair, vou dedicar 4 horas do meu dia para uma funcionalidade, um padrão de entrega de trabalho, 2 horas para outro e mais 2 horas para outro e mais 4, que não dá 8, dá 12, para um bem viver. O que eu quero dizer? As organizações de trabalho não estão conseguindo mais ser mandatárias da empregabilidade. Há uma evasão violenta das pessoas, e não só a geração Z, desistirem, não quererem mais trabalhar, porque o lado de cá de fora está muito mais interessante, mesmo que eu não saiba empreender, mesmo que eu não saiba o que eu vou fazer, mas a pressão se torna tão grande que ele sai ou ele sai, porque a saúde dele, a saúde mental está em frangalhos nas organizações de trabalho. Então, esse modelo é o mais perverso que o amigo trouxe. Ele é o mais perverso, porque ele trata, vamos brincar um pouco, né? Ele trata o ser humano como um robô. Sim. E, na verdade, a gente está descobrindo que a brincadeira dos robôs do futuro são muito inteligentes, né? Tá aí os agentes de IA para nos provarem isso. Então, organizações de trabalho que têm esse pensamento exploratório e não mais com uma visão de missão para um colaborador, elas não vão resistir. Perfeito. Não vão resistir, Carlos. Sim. O Luiz está colocando, Luiz Carlos, que é coautor de um livro sobre feedback, ele fala muito sobre feedback no livro, estará aí no evento do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, já está dizendo, Stefans, boa noite, eu sempre busquei sinergia entre as áreas dentro das organizações, isso quando ele atuava como líder. Mas realmente encontramos culturas conservadoras e ambientes fechados em si mesmo. A Wanda Nicásio está aqui, a Wanda também viu que nós estaremos montando aí um podcast das assistentes sociais para falar sobre o segmento. A Helena Ferreira está adorando, muito bom, adorei. E isso também é saúde mental, sim. Sim, é plenamente... um oásis de saúde, né, de bem viver, de saúde mental, porque na medida que eu sou autoridade, na medida que eu sou autenticidade, na medida que eu possa me expressar, meu Deus, olha o valor, né, orgânico de mente e corpo orientado a essa performance, né? Então, de novo, eu repito, as empresas que observarem que performaram bem nesse modelo de hierarquia piramidal, está tudo certo. Era o modelo. Ele teve ali o seu tempo. A transformação do piramidal para o modelo mais plano significa perder
para ganhar. Não adianta tentar avançar ganhando, perdendo. Dá um passo para trás, recua, olha o modelo, olha a estratégia. Tem que demitir? Demite. Tem que contratar? Contrata. Mas não deixa de ser esse observador do negócio. Então, esse modo contínuo automático departamental que nós vemos, porque essa empresa ela não vai resistir. O momento é de perder para ganhar. As organizações que usarem perder para ganhar, elas estão se reinterpretando para esse novo, elas vão entender que não há mais metas, o modelo de meta é arcaico, é meme, modelo de meta ninguém cumpre, ninguém consegue cumprir, demissão a um colaborador, demissão. Olha a diferença da palavra. Isso é engajamento do presente e do futuro. E a CUC é isso. Ela vê esse colaborador como centro de uma missão qualquer. E como o colega disse agora, né? O centro de uma missão no departamento A, que se junta ao D, ao F ou ao H, e isso vira uma combustão de inteligência empresarial. Não tem saída. Ó, tem mais um dado, Bárcia, eu sempre digo que, com todo o respeito aos heads de RH, mas o grande alter ego de gestão de pessoas, o grande ativo, o que mais monitora e deveria monitorar uma gestão de pessoas dentro de uma companhia é o CEO, é a CEO, é o presidente. Esse é o cara, essa é a mulher que leva para onde quer um time, porque ela tem uma missão. Sim. É óbvio, mas não é óbvio. Mas quando a gente conversa com a geração Z e pergunta, eles falam sobre isso. Até tem um meme, né, que o pessoal coloca muito, né, principalmente, não é brincando, mas de uma certa forma querendo depreciar a geração Z, é sempre dizendo isso. A gente pede para fazer alguma coisa e aí vem um rapazinho da geração Z ou a menina da geração Z e pergunta para a gente, mas para que eu vou fazer isso? Para qual propósito que eu vou fazer isso? E a geração anterior fica realmente preocupada com essa pergunta, mas faz sentido, né? Quando você tem essa questão de missão e de outros pensamentos. Aí a gente vai entrar em outra questão que não devemos avançar porque não é a nossa temática, mas é a integração multigeracional, né? Hoje, um colaborador, ele dura numa companhia, ainda comparando o século XX, né, que era bem assim, ainda é, até os seus 45 e 50 anos. No ápice da sabedoria desse profissional, ele poderia ser o grande mentor de conhecimento daquela estrutura, né, empresarial para recepcionar a geração Z. Olha só, a inovação com a sabedoria. E o que acontece? Não recebo um e mando embora o outro. É ilógico, né? Um comportamento empresarial danoso. Hoje a geração Z, ela sustenta o valor de se entregar a causas. A pesquisa lá traz dados que uma causa segura uma geração Z em 20%, enquanto um cargo ou ganhar dinheiro, apenas 14%, 15%. Então, a gente, olha, tem aí um problema para se resolver. Eu estou fazendo a minha parte, porque há 25 anos eu derrubo e reconstruo no mercado brasileiro cultura organizacional, para ter certeza que isso não funciona no modelo que eu construí e derrubei por 25 anos. Então, a CUC é um pensamento absolutamente de engenharia humana orientado ao nosso século, à nossa era digital. E você não tem essa preocupação de viver ondas, você está organicamente ligado a pessoas. Estando as pessoas... Não tem mais periodicidades, não tem mais ondas. É on demand o mundo. É on demand. A própria estrutura colaborativa vai construindo, vai mudando, vai alterando, e isso torna organicamente ela uma
uma coisa viva, né? A Helena está colocando aqui, isso também é saúde mental, e ela coloca que a geração Z está dando aula de cuidado com a saúde, cuidado e de trabalho, né? Eles não querem o burnout que a gente acabou migrando. O Alexandre Ludolf está chegando aqui, boa noite, desejando boa noite para a gente, sempre está aqui conosco. Ô Stefan, você tem uma informação interessante, né, da quantidade que nós temos hoje de contingente considerado geração Z dentro da população do Brasil, pelo menos aí uma parcela. De quanto que a gente está falando? 24 milhões de brasileiros. Olha o impacto de consumo. Eu vou te dar um exemplo no consumo da geração Z. A geração Z, ela não compra um tênis, ela compra a experiência do tênis. Não importa a marca mais. Então, as grandes marcas, estão trabalhando hoje fortemente. Por isso que a gente está dizendo que o corporativo também tem que fazer a parte dele, né? No caso do marketing, do produto, a gente vê as grandes marcas trabalhando uma visão de agregar valor ao produto com a experiência do consumidor, que é a geração Z, né? Então, isso também é uma mudança absurda, naturalmente, de cenário de consumo, né? Então, você vê, vou dar um exemplo, a Nike criando um evento com uma experiência e não colocando um novo modelo supersônico só de tênis. Sim. Essa outra questão. E se a gente puder falar de uma startup, né, a HRTech como a Cook, ela se aproxima muito, Bassi, de um modelo de comunidades, que é essa interlocução de aprendizagem, do aprender e ensinar ao mesmo tempo, que vieram, né, nasceu isso dentro das comunidades de tecnologia lá no século passado, e o mais interessante disso é que a comunidade, hoje, o modelo, está sustentando economias emergentes. Olha que fantástico que eu estou falando. Enquanto que a corporação, o ambiente corporativo, ainda sustenta a sua performance de resultado com a venda de produto. Não é só isso. Essa linha, hoje, ela é muito ampliada em oportunidade com economias emergentes. Então, sabe, galera, transforme a tua companhia num time de comunidade. Não sei trabalhar com comunidade? Vem falar comigo, a gente está liderando comunidades aqui no Brasil, vem fazer uma experiência de comunidade dentro da Cook, porque aí está a charada. Sim. Não tem mais nada tão interessante no mundo hoje do que as comunidades. Bom, vamos pensar aqui, né? Você imagina se você dar a oportunidade para uma geração Z futura, que será o líder, será o gestor, de ele também colocar na ferramenta de gestão de pessoas a experiência de comunidade, a experiência de troca, a experiência de ele dizer qual o trabalho social que ele quer fazer, posicionamento da empresa frente à comunidade, posicionamento da empresa frente ao atendimento ao cliente, e isso saindo diretamente do colaborador, e não uma experimentação obrigatória, né? Dentro de uma visão de UX, CX, temos que ter tal métrica, e aí você tem toda uma estruturação meio que engessada e obrigatória, sem nenhum tipo de concessão, né, deliberada, assim, não, eu quero participar. Não, você tem que forçar para que os resultados venham. No modelo HRTech Cook, você já está no ongoing, gerando informação, é um BI, é uma geração de dados automática baseada justamente nessa vontade de colaborar, que é o sentido da comunidade que você está colocando. Isso é totalmente revolucionário, porque a pessoa ela está interessada em participar, ela não é obrigada a participar. Exatamente. Essa é a grande sacada. A gente vai dar aqui, né, um depara para que as pessoas entendam muito. A gente falou que nós estamos reinventando cada caixinha, né, de programa de RH, com a participação do colaborador, etc. Mas pensa assim na lógica que não tem mais lógica, que não faz mais sentido. Nós temos dentro da empresa a produção de produto qualquer. Então, vamos pegar uma fábrica de shampoos qualquer. Vamos aqui brincar, né? Ela tem uma linha de produção, etc. e tal. Quem que ela chama para testar o produto?
Não é o colaborador, é o consumidor. Como se o colaborador não fosse criteriosamente o melhor consumidor, entendendo o DNA do negócio para testar aquele produto. Então, são lógicas novas de percepção, onde o consumidor tem, claro, ainda o poder de compra, mas o colaborador tem o poder de qualificar aquele produto na compra. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você fez me lembrar, você fez me lembrar de grandes negócios aqui em São Paulo que nasceram dessa experimentação da comunidade. Por exemplo, a indústria de embutidos em São Paulo, né? Cerati, essas marcas italianas que vieram com os imigrantes, nasceram porque a comunidade queria comer o mesmo produto da Itália e não tinha no Brasil. E aí as grandes empresas começaram a produzir artesanalmente aquele produto, baseando-se nessa questão de que ninguém mais entende do sabor daquele produto do que o italiano que veio para o Brasil, que era uma comunidade. É o DNA. É o DNA. É uma comunidade que construiu aquilo. Quem tem que decidir se aquilo vai para a gôndola é aqui dentro, não é lá fora. Olha o custo de um lançamento de produto e, às vezes, naturalmente, né, vai para nada, não acontece. Se você testa toda essa engenharia de lançamento internamente, é custo zero. Olha que interessante. É um laboratório. E, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo toda a concentração, né, do pensamento do corpo de funcionários, de colaboradores, para o seu produto, para a sua posição, dentro de uma perspectiva de narrativa, de construção da narrativa. Por exemplo, se eu sou uma comunidade italiana, já no Brasil, em São Paulo, e eu quero aquele produto que eu tenho na região de Parma, sei lá, um embutido, alguma coisa, eu sei esse sabor. Mas o paulistano, que não é descendente italiano, eu tenho que mostrar para ele essa experiência. Isso é uma construção de narrativa de marketing, você sabe muito bem disso, você trabalhou com isso. Agora, você imagina a potencialização que um colaborador pode dizer, olha, existe uma experiência nesse produto que eu sei que existe e você precisa experimentar. Já está fazendo o marketing que a empresa precisa. Isso, analogicamente, simbolicamente, é a cookie. Ele está ali para isso. Ele é um grande testador, né, influenciador de uma estratégia de negócio, né? A partir de algo do além, não. São os programas de gestão de pessoas que nós estamos ressignificando a forma deles existirem. Simplesmente Perfeito. Isso. Né? Perfeito. Nossa, tem muita coisa, hein, em termos de conhecimento e também de entender essa proposta da cookie enquanto ferramenta, mas não se baseia só nisso, até porque ela pode depois incorporar, né, como você disse, ferramentas de gestão de tempo, pode também incorporar ERPs. Ilimitado. É ilimitado. Outra coisa que me difere um pouco no mercado, e isso é uma aposta minha, é assim, um software ele nasce meio blindado. Né? Ele tem uma diretriz, por exemplo, uma EdTech é um sistema, uma EdTech, né, que é um novo modelo de educação, é uma solução de uma educação inovadora, ele é um software, um sistema fechado. Então, vou dar um exemplo bem claro do que está acontecendo. Essa EdTech é como se fosse hoje a nova universidade corporativa, tá? Então, a empresa faz uma assinatura de uma EdTech que melhor se identifica com o perfil daquela companhia. Só que é um software fechado. Então, há ali uma quebra de contrato cada dia mais vigente, infelizmente, porque o T&D pergunta, mas eu não posso, não pode. Ou você muda radicalmente o que você fazia até ontem para assumir um sistema de EdTech, por exemplo, e passar a sua educação, ser a sua educação corporativa, ou é ou não é. A cookie não. O que eu mais faço é ouvir pesquisa, ouvir prospect, ouvir demo, ouvir cliente falando e cada vez mais meu software é aberto. Se Bassi chega como cliente e fala, Esté, tu não tem isso? Eu vou falar, Bassi, para que você quer?
para entender se ele tem uma dor sobre essa funcionalidade, né? Porque hoje o RH pega uma HRTech e fala, você tem isso? Você tem aquilo? E claro que não tem um sistema completo e nunca vai ter. Então, eu começo a indagar a dor do básico quando ele me pede uma nova funcionalidade. Ok, se eu consigo entrar na dele, vejo de fato que aquilo é importante para ele, a conta é, essa funcionalidade vai fazer sentido para qualquer cliente meu? Se fizer, meu software é aberto, eu desenvolvo. Não é uma caixinha fechada. E isso, naturalmente, é uma condição, não que eu invente a funcionalidade. O cliente pede. E eu testo se é importante ter. E aí vira um software aberto, né? Um software muito competitivo. Eu posso ter o que eu quiser dentro da cookie, a partir de uma métrica de estratégia que o cliente me traga e tudo mais. Outro dia chegou um cliente de um grande grupo, né? Outro dia não, faz um tempinho, logo quando a gente nasceu ano passado, e perguntou se eu podia ter dentro da cookie, que é um sistema de T&D. Eu falei, posso. Por quê? Ele era um plano corporate, ele é um plano corporate meu, ele agrega valor a empresas com mais de 10 mil colaboradores, e eu posso, dentro desse plano, colocar um time de desenvolvedor meu para criar um sistema dentro de outro sistema. Isso também é um pouco inédito. Ninguém gosta muito de mexer em software. O meu software não, ele é absolutamente modelado. Ele pode escalar dentro de um bloco de funcionalidades que tem abrangência, né? Pequena e média empresa. Exato. Mas ser mais flexível nas demandas de grandes empresas, até para ele ser palatável para todo o mercado e não ser um setor, só atendendo um setor. Né? E, Carlos, é muito importante eu ser muito humilde em tudo que eu te trago, né? Pelo meu universo hoje de estudo, de aprendizagem prática com o software, não sendo um ser humano de tecnologia, mas aprendendo hoje, na prática, modelagem de negócio orientado à tecnologia, eu digo que a cookie é um bebê. Uhum. Nós somos um bebê de 1 ano e meio. A escala de valor que eu quero propagar com a maturidade do meu software, tu não tem noção do propósito, sabe? Hoje, dentro de uma startup, a maturidade chega com 6, 8, 10 anos. É uma aventura dizer que uma startup escala, e a gente vai falar um pouquinho disso, sobre o empreendedorismo de geração Z, a startup, é uma falácia dizer que uma startup decola com 2, 3 anos de vida. Não acontece, ao contrário, ela morre. Sim. Com 2, 3 anos de vida. Hoje, de 10 startups, 8, 7 morrem até o 2º ano. Então, é um modelo muito inovativo, muito jovem, muito árduo de se construir, não tem milagre, e acredito que a startup que hoje consiga ter uma resistência e uma resiliência maior é aquela startup que tem o seu co-founder, né, que são seus fundadores, orientados a processos de gestão. Não basta inovação, não basta você dizer, não basta. Uma startup vai se sustentar e vai ter escala de investidor na medida da melhoria e inteligência de processo de gestão dela. Não é software pelo software. Isso é besteira, né? Então, eu penso que nós temos aí, e trabalho muito fortemente com o meu pequeno time para isso todos os dias, um cenário onde eu acredito que eu vou ter minimamente o que eu desejo de maturidade do que eu posso ter para entregar ao mercado de RH, eu imagino 4 a 5 anos pela frente ainda. Muita coisa. Vamos mostrar um vídeo, você tem um vídeo para mostrar, depois a gente vai para empreendedorismo, pode ser? Sim, você tem aí um vídeo bacana para mostrar para nós? Tem, deixa eu mostrar aqui o vídeo da Cookie, a gente já volta com o empreendedorismo aí, peraí.
É um vídeo institucional, está lá nas redes, né, nos canais da Cook. Então, é só para dar uma resumida de tudo que nós falamos aqui, do É a que é nossa cultura em 5 dimensões. em 5 E dimensões. isso é um produto cookie que eu entrego a qualquer empresa que nos pague uma assinatura, que não é assinatura de estar dentro do nosso software, para ter a cultura dela em 5 dimensões. Nós criamos uma metodologia própria, onde nós conseguimos aí, com um universo de pesquisas que envolvem a empresa e colaborador, chegar a uma cultura de 5 dimensões no valor mínimo viável para quem não tem grande investimento para naturalmente cultura. Então a gente entrega a cultura para a empresa também. Bom, Stefaz, temos ainda alguns minutos para falar do empreendedorismo, da visão de empreendedorismo, que alia a trajetória da geração Z. Ela já nasce dentro de um ambiente digital, já tem uma concepção diferente de vida, né? Em termos de valores, em termos de cultura, e de cultura que eu digo, cultura mundial, né? Dentro da percepção da posição dele dentro do trabalho, na concepção atual, e não dos pais, nem da nossa geração X, e muito menos, um pouquinho só do Millennials. Os Millennials estão na transição, né? Mas eu diria que a geração Z e agora a geração Alpha já estão incorporadas 100% na vida tecnológica, na vida do ambiente digital. Só que isso interfere na que a gente já está colocando, que são a atuação deles dentro das empresas. Mas tratando-se de empreendedorismo, eles nascem com sangue para o empreendedorismo. E o que isso muda no contexto de futuro que a HR Tech está visualizando? Olha, primeiro a geração Z, ela nasce com uma visão aí mais orientada em empreender, porque empreender passa pelo propósito de ser curioso, testar, e você não vai encontrar isso dentro de uma companhia, né? Então esse é o DNA de um empreendedor, a visão ampliada, a curiosidade dele, o querer testar algo que chama a atenção dele. E a geração Z, ela nasce com essa visão, né? E o que me chama a atenção, e hoje, vendo que eles estão realmente empenhados em ser empreendedores, vou te dar um exemplo. O meu principal líder de tecnologia tem 21 anos. Eu vou repetir. Tá? Ele tem um negócio com o pai, ele está do meu lado, e tem um negócio com um amigo que é uma ferramenta que ele está criando. Só para te dar um patamar. Tá? E o cara segura o rojão. Tá? Mas o que eu quero dizer, a partir daí eu já dou um passo na frente, e aí eu faço um chamamento também para as startups. Né? As startups nascem de uma visão empreendedora dentro de uma tecnologia. Geralmente elas são orientadas por fundadores que são pessoas de tecnologia, né? Mas o empreendedorismo, tanto para o Z quanto para o founder de uma startup, é o mesmo. É o mesmo. É uma árdua jornada para validar um produto qualquer, que o mercado compre, esse produto traga lucratividade ou escalabilidade, no caso das startups. Tem aí uma visão nova, bastante importante, que é assim, não adianta uma ideia, né, e não adianta um software, um código. Não vai dar certo só isso. Que é aquilo que eu comentei agora há pouco, que no caso do empreendedor, né, da geração Z, ele tem que ter estrutura de processos. Então, quanto mais ele puder estudar, se capacitar, ao mesmo tempo, em várias verticais de marketing, negócios, tecnologia, consumo, produto, muito maior vai ser o alcance dele em construir a gestão de processos do negócio. Não há negócio efetivamente que traga resultados sem processos de gestão. Esquece, não dá. As startups crescem de forma anômala mesmo, porque elas trabalham com hipóteses. Porém, quando chega no momento de começar a falar com o investidor, né, que tem ali, uma startup também não vive ainda sem o ecossistema de investidores, né,
quem aposta primeiro numa startup não é o consumidor, não é o RH, não é. Quem aposta numa startup primeiro, né? O investidor anjo, família, amigos, parceiros, aí vem os investidores profissionais. Então, uma startup que queira ter um diálogo saudável com o investidor, e ela vai ser provocada a trazer números e processos, ela tem que pensar em governança corporativa. Governança corporativa, Bárcia, até ontem era coisa de players, de gigantes, né? Só mesmo as grandes companhias tinham um comitê de conselheiros, uma governança, né, estável, e que tinha ali uma rede de stakeholders, eu sabia falar com todos eles e fazia essa grande empresa ser mais sustentável empresarialmente. Mudou também um pouco disso. Esse empreendedor geração Z, que nasce com uma visão de cultura, Cook, esse empreendedor Z, que nasce com uma visão de ter um conselheiro no negócio, que é um cara de fora, parametrizado para poder olhar o todo do negócio e trazer inputs, questionamento. Esse empreendedor geração Z, ele vai crescer mais rápido e mais sustentável. Para o cara que é um co-founder de uma startup, pensar em governança corporativa ainda no pré-seed, no início do todo, na POC. Ele terminou o software, está fazendo as POC, são provas de conceitos que você testa, né, o seu software. Ele vai ter uma capacidade de ter um olhar de fora de alguém capacitado para questioná-lo de todas as formas possíveis, e não só em tecnologia, e não só no software, para que esse negócio nasça com uma certa organização, menos anômalo e com mais sustentabilidade de gestão de processos. Então, tem um hit parade no momento, que é o trabalho de conselheiros a serviços desses fundadores de startups ou de um negócio analógico, não importa, para amparar um crescimento de negócio onde se busca uma sustentabilidade de fato que faça com que o negócio ele não esteja tão solto à sorte, ao Deus dará, na primeira chacoalhada de mercado ou de nicho, por exemplo, né? Então fica aqui uma visão muito de oportunidade para os meninos e meninas que estão empreendendo. Busquem o seu primeiro conselheiro. Há um mercado de conselheiros hoje ativo para isso. Eu sou uma conselheira hoje de startups. As startups, busquem o seu primeiro conselheiro. Na medida do crescimento, criem um comitê interno de conselheiros no começo. Trabalhe com conselheiros externos, né, consultivos, mas não tirem isso do core, do DNA do negócio, porque senão a gente, pelo modelo do negócio, startup, ou o modelo de negócio dessa geração Z, que nasce com uma visão muito ali orientada somente a sistema, tecnologia, desenvolvimento de códigos, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje o hit parade, ontem eram influenciadores, lembra, Pássia? Até aqui agora são influenciadores, agora a coisa ficou mais séria, né? Entra aí no mercado os conselheiros para criar governanças inovativas, que eu chamo, né? E a governança inovativa é justamente você sustentar o negócio desde o início dele, né? Que não tem muita preocupação, mas deveria ter muita preocupação desse que a gente fala, né, que o empreendedor ele é um visionário, né? Ele vê acima e quando tem que descer para literalmente fundamentar o negócio, ele não gosta muito. Então, coloca gente boa do seu lado para fazer isso, para você não se perder no próprio negócio, né? E a gente já comentou isso outras vezes, né? Os investidores, eles não compram o produto ou a sua empresa, eles compram você. Eles compram o empreendedor, o empresário, no começo. Mas eles estão olhando assim, o quanto você vai aguentar a sua resiliência. Claro, né, eles veem o produto, né, validam aquilo que você está ofertando. Mas, além disso,
a grande sacada é essa. E o quanto você está disposto também a abrir mão, né, da gestão da empresa para ser o visionário e tudo mais, para deixar que um corpo diretivo profissional faça a governança, né? Esse é um conceito novo. A geração Z, digamos, ela está carregada de boas intenções, de visão mesmo de negócio, está disposto a fazer acontecer, tem uma visão social forte, tem esse arrojo, mas falta a parte do treinamento, do desenvolvimento da governança, ou você acha que eles têm muita coisa a favor para adquirir conhecimento, ou a maneira de eles encararem a vida facilita muito o aprender, desaprender, o long life learning? Esse é o novo ritual. A facilidade de aprender, desaprender, observar rápido e ver até onde aquilo funcionou e descartar sem dó. É comum dentro da geração. E a capacidade de replicar, né? Você vai ver um jovem geração Z que é muito igual ao padrão, né, do perfil de um founder de startup, testando vários negócios ao mesmo tempo. É um grupo de amigos que começa deu certo, que legal, eles vão, replicam o segundo, vão para o terceiro, isso vira alguma coisa genialmente interessante e muito rápido, né? Hoje nós temos no Brasil grupos na área de educação, né, que mostram exatamente a capacidade disso acontecer, né? Então, o fator novo, de fato, que eu trago aqui, além do eterno fator novo, que é uma cultura saudável, de bem-estar e mais estratégica ao negócio, que é a Cook, é essa inserção para que o negócio realmente tenha uma modelagem mais criteriosa desse conselheiro e dessa governança, né? O conselheiro vai passar, a governança vai ser o guarda-chuva do negócio. Isso é fantástico, porque é um guia de sustentabilidade, de prototipagem, de cultura organizacional, né? Isso é genial. Então, a gente está vendo as empresas, né, que tradicionalmente contavam com esse perfil de comitê, também criando um novo modelo de governança mais ágil, mais inteligente, e etc, etc, etc. Isso vale também para quem está fundamentando, né, um novo empreendimento. Pense em governança e não só em produto. Perfeito. O Alexandre Lodolf dizendo, excelente abordagem, orientações pertinentes. A Lília sextou, segundo episódio da Cook com a querida Stefars. Lília Leal está chegando. A Lília está sempre com a gente. Vamos para mais uma live rica de conteúdos. E ela está dizendo aqui que é excelente a fala sua, da Stefanelli. Gratidão, agradece aí por você compartilhar. E o Marcelo Rezende, a chamada visão, onde que eu quero chegar, que é esse forte aí da startups. Bom, para a gente já caminhar para uma reta nossa aí de programa, de fim de programa, você também desenvolve um trabalho muito forte de agregar outras pessoas dentro da Cook, não necessariamente, né, como colaboradores da Cook, mas como, vamos assim dizer, orbitando em torno dos grupos, das facilitações, e isso está gerando também um bom burburinho. Prova disso é esse podcast que pretende reunir esse grupo, né, trazendo essa contribuição que seria a chancela, vamos assim dizer, desse movimento. Eles estão também dentro desse movimento. Né? Nós estamos liderando, né, comunidades, e quando a gente fala em liderar comunidades, eu começo aí, naturalmente, me movimentar num novo chamado de mercado, que são negócios cooperados, né, que tem a ver com comunidades. Então, está surgindo um novo negócio dentro da PUC, a partir de comunidades, né, e eu acredito piamente que dentro de uma comunidade o produto final é melhor, a precificação do produto final é melhor, a atratividade do produto é melhor,
a chancela de quem faz o produto é melhor e por aí vai, né? Que são os novos requisitos, né, de valia de um produto, né? E em pool você tem mais chance de, naturalmente, atingir o mercado consumidor com o teu produto. E mais do que isso, a própria comunidade melhora o teu produto antes de ir para o mercado. Eu acho isso genial, eu acho isso a economia nova desse século, Bassi, de verdade. Perfeito. Deu uma falha aqui, você sumiu um pouquinho e voltou. Bom, Stefars, vamos ficar com até aqui nesse segundo episódio. Teremos aí o terceiro para setembro. Teremos aí mais 2 oportunidades em setembro. Esse, como dissemos, né, estamos só começando, mas já deu para ver assim muita coisa de como que funciona a Cook, o que é o HR Tech, essa questão das noções, dos conceitos, muito importante. Quero te agradecer. E assim, você é a CEO, você é a Stefar Stefanelli, como eu digo, você já nasceu uma estrela, você tem aí um tempinho para dar um tchau para nosso público fiel, que está desde o começo com a gente, esse pessoal que está assistindo aqui. Eu acho que o que vale para mim, Bassi, para você, para cada um, né, dos nossos amigos que estão aqui na nossa audiência, é entender a longevidade primária de cada um de nós, a nossa capacidade de tempo maior de produtividade e aprender e ensinar o tempo inteiro. Essa é a nova roda da fortuna. Aprender e ensinar como nunca antes nos ensinaram. E isso é genial, porque a gente vai a aprender do nosso modo, né? Mas não fique fora dessa nova locomotiva, porque quem aprender e quem se dispuser a ensinar vai ter uma inclusão de empregabilidade ali na frente. Ele vai ser outro profissional, outro empreendedor a cada ciclo de vida de 2, 3 anos. Então, a roda da fortuna hoje é ensinar e aprender. Legal. Quem está chegando é o Dorimax, o Dori, está lá na Paraíba. Boa noite, Dorimax, obrigado pela presença. E o Fernando de São Luís está perguntando como faço para participar dessa comunidade, que é a comunidade... Pronto. Me deu Vai lá no Instagram. Me dê um oi, Fernando, aí no Instagram, me chama no direct, eu te passo o link. Será uma alegria eu conhecer um pouco mais a abrangência do seu estado com você. E o colega que veio agora da Paraíba, a Paraíba está se tornando, Bassi, um centro nervoso de ecossistema de tecnologias. Está ali representando o Nordeste de uma forma fantástica. Lindo o que está acontecendo na Paraíba. E é fácil, é só o pessoal buscar no perfil do LinkedIn da Stefar Stefanelli, deixa lá no DM, né? Ou então, aqui na Nautilus Comunicação também, tá, Fernando? Pode entrar em contato com a gente, fica tranquilo que a gente encaminha. Ou no Instagram, melhor ir lá no Instagram, Cook, não é isso? O Instagram da Cook? Que é mais fácil também, né? Plataforma Cook. Plataforma Cook. Bom, Stefar, um beijão, obrigado. Boa noite, por esse episódio. Boa noite a todos nós, né? Que estão aqui, a todos que estão aqui conosco nessa noite. Muito obrigada. Eu vou descer você, já volto, só segura um pouquinho, eu vou despedir aqui, a gente já se fala em off, tá bom? Obrigado, Stefar, um beijo. Gente, obrigado então pela presença de todos vocês aqui nesse segundo episódio da Cook. Obrigado a Geliane Mostaço, que estará conosco em setembro, falando da parte financeira, né? Um tema muito interessante que ela vai trazer para a gente, que é da longevidade financeira. Gente, venha, vai ser maravilhoso. A primeira vez aqui no podcast da Nautilus que nós temos alguém, uma mulher, falando especificamente sobre isso, né? Que nós tivemos aqui. Tivemos financeiro? Não tivemos. Tivemos só uma participação inicial no ano passado, né? Nesse tema. A Lilian está agradecendo, o Luiz Carlos agradecendo. Fernando, pode entrar em contato comigo aqui depois, tá? Eu acho que você está comigo aqui no LinkedIn, senão é só me pedir a inclusão que eu faço essa intermediação. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, né? A gente volta no próxima data com o podcast aqui da Cook, dentro da plataforma da Nautilus, tá? Esse aqui é exclusivo da Cook, mas acompanhe a programação da Nautilus Comunicação. Temos aí um podcast por dia até o final do mês de setembro. A todos vocês,
Muito boa noite e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.